Shalom, shalom, Makol Bissed, Haverimas. Ou seja, como é que vocês estão, meus amigos? A paz, tudo bem? A paz perfeita, completa. Gente, olha só. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 16, versículo de número 18. Tudo bem com vocês? Primeiramente, quero pedir vocês para que curtem, comentem, compartilhem, se inscrevam no nosso canal. Porque quando vocês curtem, comentam e compartilham, o sistema de inteligência da plataforma no YouTube verá que o vídeo é relevante e irá compartilhar para outras pessoas, tá ok? E o canal é Samuel Andrade, Aleph Samer, que hebraico significa aquele que tem autoridade pela palavra de Deus para proteger e auxiliar quem está caído ou caindo, tá bom? Vamos lá. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 16, versículo 18, diz assim. Um dos moços disse: conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar harpa. Ele é forte e valente, homem de guerra, com fala sensatez e tem boa aparência. E o Senhor Deus está ou é com ele. Primeira coisa que nós temos que entender: quando Davi foi convidado para poder tocar harpa no palácio, e a história diz que dentre 72 arpistas, Davi era o que mais se destacava. Isso até porque também no campo que foi depois inaugurado, foi, na verdade entrado no campo da infantaria, que era os que sabiam girar muito bem, manusear funda. A Bíblia também diz que tinha homens ambidestros, ou seja, que tanto com a direita quanto a esquerda. E de fato nós vamos perceber algo aqui muito importante. Qual, Samuel? Primeira pergunta: como que alguém sabia que Davi era homem de guerra? Homem valente? Essa é a pergunta que eu quero fazer para vocês, porque uma coisa que nós temos que compreender, que ninguém nunca viu Davi matando o urso e o leão. Primeira coisa. Só que, vamos lá, na verdade o Midrash, que são livros de interpretação judaica e bíblica para a nossa compreensão, diz o seguinte: esse versículo que os rabinos traduzem não está ligado no sentido de valentia na situação bélica, ou seja, de arma, ou de guerra no sentido de realmente de batalhas. Até porque ninguém nunca viu Davi matando um urso-leão, ok? Acabei de falar isso. Só que uma coisa que nós temos que compreender é que o Midrash diz que valente acerca de Davi está falando que ele era um brilhante da Halachá. O que é Halachá? São obras também de interpretação, ou seja, Davi, ele era um homem, um jovem, que ele era crânio na palavra de Deus, que era da Torá, entendeu? Então, na verdade, quando a Bíblia diz que Davi, ele era um homem ou seja, valente, de fala sensatez, é porque dentro da cultura judaica existia, na verdade, forma de afiar a mente e o conhecimento acerca da história e acerca da Torá. Existia, na verdade, era como se fosse os nossos dias atuais dentro da cultura ocidental, nós, brasileiros, a questão do competição de matemática. Para quê? Para poder destacar o aluno e também abençoar aquela sociedade, abençoar a escola. A gente tem muito isso aqui no Brasil. Então, Davi, na verdade, quando ele diz que ele era um jovem valente, e fala sensatez e ele era guerreiro, está falando que ele era um brilhante da Torá. Ele tinha muito conhecimento bíblico. É isso que a Torá quer revelar pra gente, e é isso que a Bíblia está dizendo. Entendeu? Até porque ninguém nunca viu Davi matando o urso-leão. Até porque toda criança judia, aos 5 anos, 7 anos, ele tem a lei, ou seja, a Torá, e os profetas e o livro messiânico gravado na sua mente. E até porque quando Davi, abre aspas, tá? Vai abrir a primeira igreja dele, a congregação, o gabinete dele na caverna de Adulão, nós vamos logo ver e entendermos o seguinte, pausa para água. Vamos entender o seguinte: não tinha como, porque a história diz que esses 400, se não me falha a memória, que vão ser cuidados pelo pastor Davi, eram homens amargurados, eram soldados, eram capitães ou capitão, enfim, que eram do reinado de Saul. Mas por decepção, quando Saul endiabrou
essa é a verdade, ele ficou endemoniado, perturbado, isso aqui é uma tradução para falarmos para outro dia, você vai logo perceber que esse povo ficou amargurado, ficaram tristes. Então eles precisavam de alguém para cuidar deles. Então eu pergunto, o que Davi ia pregar? Gibi? Não tinha condições. Então, viu como fica fácil o nosso entendimento acerca da Bíblia quando entendemos a cultura judaica, quando entendemos, ou seja, o que na verdade a partir do hebraico o povo quer dizer? Então, gente, fica com essa palavra e o que eu quero trazer para o nosso entendimento é que tudo é a palavra de Deus, entendeu? É por causa da palavra que você não desiste, é por causa da palavra que você permanece, é por causa da palavra que você ainda está de pé, entende isso? Hebreus 11 diz que céus e terra não foram criados a partir daquilo que se vê, mas foram criados pelo poder da tua palavra, entendeu? Então, é essa palavra que eu deixo pro seu coração e pro nosso entendimento. É isso aí, tá bom? Shalom, o Lehitraot, que em hebraico significa a paz e até mais ver.